Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui assistindo mais um episódio do nosso podcast Um Pode Tudo, né, Dé? Com certeza, bem-vindos. A gente adora te receber. Esperamos que você esteja conosco até o final aqui, curtindo todos os episódios. E hoje não vai deixar de ser especial como sempre. A gente te presenteia só com conteúdos deliciosos e momentos muito gostosos. E então, aí, amor? Hoje nós estamos começando um Pode Tudo num novo estúdio, aqui na Sayá, né? Um Pode Tudo continua no novo estúdio. Nós somos muito gratos ao Moacir, do Estúdio 312. O Moacir ajudou bastante a gente. Muito obrigado. Então, hoje nós estamos aqui com um convidado que é um amigo mesmo, de longa data. A gente se conhece há mais de 30 anos. Há 30 anos. Caramba. Meu amigo Fábio Crescentini. Vai ser difícil não usar seu apelido. Eu vou me esforçar aqui para não falar. O Fábio, ele é médico, cirurgião, especialista em hepatologia, em transplante hepático, também cirurgião oncológico. E por que ele é tão especial? Porque ele é meu amigo. A gente se formou junto, vivemos 6 anos na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, de 95 a 2000. O Juca é especialista em cirurgia do aparelho digestivo pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E Juca, perdão, Fábio, seja bem-vindo. Eu sabia. Seja Bem-vindo. Muito obrigada. Faz tempo já que eu queria levar o Fábio. Muito obrigado. Só que aí, o que aconteceu? Ele tinha que estar hoje para estrear esse ambiente novo, né? Então, tudo tem um porquê. Agora, eu posso começar com uma pergunta? Claro. Eu não sei se vocês vão poder me responder. Por que Juca? Ah, então eu posso. Não, acho que dá pra responder. Porque assim, se vai acontecer... Você não sabe? Se vai acontecer de Juca, Fábio, Fábio, Juca... É isso aí. Não, eu sabia que você ia me chamar de Juca uma hora. É impossível o pessoal da Santa Casa não me chamar de Juca em nenhum momento. Mas meu nome é Fábio Crescentini, tá? Isso. Fábio Crescentini. Mas eu agradeço muito o convite. Tô feliz de estar aqui. Quando eu recebi o convite há uns meses atrás, era um momento mais difícil, mas agora tô ótimo, tô bem. E fico feliz de ser o primeiro a estar aqui com vocês. Que delícia, obrigada. Queria dizer também que gosto muito dessa iniciativa. Eu acho o podcast fantástico. A ideia de vocês como um casal de propor esse tipo de conversa é ótimo. Até falei antes do dia de começar, a gente estava conversando há bastante tempo aqui nos bastidores. E eu não vou dar celular pra minha filha. Né? Boa! É ótima. Conseguimos convencer um. Então você que não sabe do que a gente está falando, Isso. assiste o episódio anterior, que é sobre isso. Isso aí. É muito importante, foi muito legal o podcast, adorei. Né, o Padre Eduardo estava aqui com vocês, foi fantástico. Isso. E nada melhor do que estar aqui num braço de uma escola para conversar sobre educação, principalmente em saúde. Exatamente, que é o que a gente sempre, né? Eu bato sempre nessa tecla, que é o que a gente persiste, a gente acredita na educação, né? Então a gente acha que, de repente, esse veículo, um Pode Tudo, é uma forma de nós ajudarmos a chegar essa informação até as famílias, até as pessoas, né? Mas eu vou responder a sua pergunta. Diga, por que Por que é o apelido? E não tem nada demais. Não. Na verdade, quando eu era calouro, existia um negócio que chamava trote numa época. E as pessoas raspavam o cabelo da gente, né? E um veterano, que é o Carlão da 32, Sim. ele era um veterano bem chato, ele dava bastante trote, mas depois a gente ficou amigo do Carlão. E ele raspou meu cabelo igual um personagem de uma novela que chamava Juca Cipó. Eu acho que é o Marcos, aquele que também é palhaço, ele é ator e tem um circo. É Marcos alguma coisa o nome do ator, eu não lembro. Tá, também não me lembro, mas sei de quem você tá ele falando. tinha o cabelo todo raspado, ele fazia o papel de um cara com uma deficiência intelectual, eu não lembro direito. E ele era o Juca Cipó. Não era da Ruth e da Raquel lá? Da Ruth e da Raquel, Puxa, Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. É por isso? É por isso. Não E aí os sabia, caras não começaram, sabia. esse cabelo aí parece do Juca Cipó. E aí ficou, Juca, e ficou. Olha isso. Tem nada demais. Então tá tudo bem. Tá tudo então bem. chamar de Juca, porque o pessoal da Santa Casa vai saber, vai assistir, né? Vai. E aí tudo bem. Fica imaginando Mas aqui, é Dr. né? Fábio Crescentini. Isso, claro. Os alunos aqui do Mendo, interessados em medicina, é uma oportunidade que eles têm de falar. Nós vamos falar sobre formação médica aqui, né? Isso. Então, é uma oportunidade enorme para vocês pegarem informações e se
conectarem com a gente. espelharem, né? Imaginarem, porque a gente sabe, obviamente, que a formação hoje é muito diferente da época de vocês. Não que eu esteja chamando vocês de idosos, tô brincando. Mas, assim, claro que a gente vai tentar trazer aqui essas dicas, sei lá, que vocês possam passar, as experiências que vocês tiveram e que o Marcelo pode contribuir aqui junto com o Fábio e enriquecer nosso episódio hoje, né? Então, assim, eu posso agora começar? Você já apresentou? Eu posso dar um andamento segue aqui. o jogo. É óbvio que a primeira pergunta que eu preciso fazer para você é por que ser médico? Cara, você vê que a vida, assim, leva a gente para caminhos que a gente não imagina. A gente escolhe pouquíssimas coisas na vida, a profissão é uma delas, né? Com quem casa também, né? Sim. Mas a profissão é uma coisa que a gente escolhe. E é engraçado porque eu tinha muita aptidão para exatas. Quando eu estava na escola, eu era Olimpíada de Matemática, eu era muito bom de matemática. E quando eu fiquei com 12 anos, eu tive um tumor no braço. Eu tive um osteocondroma no braço. E foi uma história interessante, que foi mais ou menos nos anos 90. Tinha aquela história acho que do Collor, a captação das poupanças e tal. E apareceu isso aqui e ia ser cirúrgico. Tá. E, bom, o dinheiro todo recluso, pôde pegar o dinheiro para fazer a cirurgia e tinha uma condição lá. Que se fosse maligno, ia tirar o braço e ia pôr uma prótese. Tirar o húmero e pôr uma prótese no braço. Tá. Se fosse benigno, ia chamar meu pai para tirar um enxerto ósseo e colocar na região. Bom, então, assim, foi um processo bem debatido na família, aquele momento que estava vivendo. Eu tinha 12 anos na época. E por incrível que pareça, quem instrumentou a cirurgia foi um pai de um colega de escola meu. O cara, pô, você vai naquele hospital, meu pai trabalha lá, ele vai entrar na sua cirurgia. Então ficou um ambiente ali que eu me senti tão bem acolhido. Seguro. E depois daquilo eu falei, você é médico. Eu lembro que eu acordei vomitando, provavelmente por causa de opioides. Sim. Tá. E aí eu falei, vou ser médico. E daquele dia em diante, meu propósito foi fazer medicina. E você tão novo, mas por conta do seu problema, aquilo trouxe essa consciência. Apesar de ser uma experiência difícil, eu achei tudo muito maravilhoso na época. Olha que interessante, fui seguindo em frente. Né? Uma doença mudou o que você imagina, né? Eu entrei na faculdade com 18, né, na nossa turma, e o Fábio era o mais novo, né? Eu era o fraldinha, né? De 16 anos, né? Fraldinha. Com 16 anos você entrou na faculdade. Incrível. Eu pulei um ano na escola. Minha mãe achava que eu era muito inteligente, né? Como toda mãe acha que a gente é muito inteligente. E aí eu pulei um ano na escola e aí eu entrei um pouco mais cedo, né? Então todo mundo tinha carta, eu não tinha, entendeu? Passei o primeiro ano com 17, né? Você ia só de carona, então. Eu ia de carona. Pra chopada, você ia de Tudo carona. de carona. Tá certo. Então então ser médico tem essa história e por que então escolher a sua área hepatologia? Não, Isso. Sim, hepatologia. Cara, é outra história bem curiosa. Fígado, né? Vamos dizer, porque tem leigos que não fígado, possam... né? Eu trabalho com fígado, pâncreas, vias biliares, parte oncológica, transplante. Mas por que eu escolhi isso? É engraçado que na Santa Casa era muito forte a ortopedia, né? A ortopedia da Santa Casa, eu acho que continua, verdade, né? Fortíssima, né? E eu tinha até uma vontade em fazer ortopedia. Mas quando eu estava no segundo ano da faculdade, meu pai teve um problema de saúde. Ele teve uma hérnia de hiato, um problema que é benigno, é simples. E ele foi fazer uma cirurgia para corrigir essa hérnia de hiato na época. E eu conheci o médico que fez a cirurgia. E ele trabalhava com alunos. Então foi uma história interessante que ele era médico, trabalhava no hospital privado, mas tinha uma série de alunos que ajudavam nos procedimentos. E aí, você vê, minha mãe me recrutou para ser um desses, né? Tá. Sua mãe novamente. Olha o papel de uma mãe. Você vê como é que mãe e pai fazem muito na nossa vida. Opa. Né? Pra você ter uma ideia, a gente estava na Atlética jogando bola. Aí, enfim, minha mãe me liga assim, olha, eu tinha celular, né? Porque eu fui um dos primeiros a ter celular, né? Porque minha mãe era de vanguarda. BCP. Deve ser BCP. Não, era aquele Elite, tijolão. E aí minha mãe me ligou, olha, eu tenho uma reunião aí com você, com o médico e tal. Quando? Agora. Eu falei, mãe. Aí eu lembro que eu nunca esqueci, tinha um Walmart na frente da Atlética. Eu fui lá, comprei uma lama de barbear, pedi pra Cris Blanco fazer a barba. Olha isso. Pulei na piscina suja lá, porque era uma piscina imunda que a gente tinha na Atlética. Tomei um banho de gato e fui nessa reunião. E eu comecei a trabalhar com esse colega, que na verdade ele foi um tutor pra mim na medicina, foi quase como um pai pra mim, sabe? Ele me apresentou a cirurgia do aparelho digestivo, ele mexia com transplante, ele mexe ainda, tá vivo, né? Mexe com transplante e tal. E eu comecei a acompanhar ele do terceiro ano da faculdade até, sei lá,
Até uns anos atrás aí, que depois eu vou em carreira solo. E isso moldou totalmente a minha formação. Eu praticamente mimetizei o que esse tutor foi me ensinando, foi me passando. Pessoa que eu admiro muito e me levou para a especialidade. Olha só. Você vê um professor, muda tudo. Muda tudo. Não, o professor muda tudo, absolutamente. Tudo. Mas, assim, ainda isso, toda essa história que você está me contando, me ocorre, assim, o papel que os pais têm na nossa vida, né? De eles encaminharem, do olhar da sua mãe, né, sobre isso. Sim, claro. Então, muito interessante isso, né? Acho. Vai, moço, quer dar continuidade? Claro. Vai aparecendo, você vai falando, senão eu vou dando conta aqui. A gente, na nossa formação, né, o 4º ano da nossa faculdade, ele é muito intenso, né, no sentido de das doenças, né, de consolidar as doenças, a parte clínica. E eu tinha muito receio, como que eu vou saber tudo isso na frente do doente, né? As doenças são muito parecidas, os sintomas muito parecidos. O que você acha quais as dificuldades da formação médica? Cara, a formação médica, eu acho que assim, ela é uma área, né, que a gente não tem espaço de manobra, né? A gente não tem como, vou corrigir o que foi feito e tal. Então a gente tem que sempre andar muito próximo da precisão, né? Então o que é muito difícil, acho que na nossa formação, é pegar todo esse conhecimento teórico que a gente tem e transformar ele em conhecimento prático. Porque a gente passa praticamente 4 anos da faculdade de medicina mimetizando o que a gente aprende na escola, né? Que é acúmulo de conteúdo. Sim. Só que como transformar todo aquele conteúdo numa ação prática para o doente? E aí a faculdade de medicina já faz algo que é muito moderno, mas que ela faz isso desde sempre, que é o estágio prático. Naquele momento você é um aluno, aplicando seus conhecimentos teóricos na prática, com uma mega supervisão. Eu acho que é uma mega supervisão, sim. Porque tem um R1, tem um R2, tem um R3, tem um R4, tem um preceptor, tem os seus próprios colegas. E, no fundo, aquela rede de suporte tutora o aluno teórico para o médico. Tanto que eu não sei, acho que você deve ter uma experiência bem parecida com a minha. Quando terminou a faculdade, a gente começou a residência, né? Sim. Eu não me sentia completamente despreparado. Ah, não? Não. Eu lembro que meu primeiro estágio, né, que eu fiz a residência na Santa Casa, depois fui fazer cirurgia geral no Hospital das Clínicas, que foi na UTI. Eu não me senti completamente desorientado, não. Eu sabia exatamente, sim, claro, com pouca prática, mas eu sabia o que eu tinha que fazer, os conceitos que eu tinha que fazer. Eu acho que esse período de transição que a Santa Casa nos deu foi um período que nos colocou à frente de muitos colegas. Porque, vamos lá, eu estou pensando, eu leiga, né? Eu que estou aqui olhando de fora. Uma coisa é o aluno dentro da sala de aula, vendo todo esse conteúdo, toda essa teoria. Aí parte ali para fazer, no 5º ano... O internato. Internato, né? Que é quando você vai ali, começa a ter o contato com o paciente e tal. E aí você começa a entender uma rotina de dentro do hospital, não é isso? De dentro do PS, né? Não só PS, tudo, né? De tudo. De por onde eu tenho que começar, o prontuário que eu tenho que escrever, não é isso? Exato. E quando a gente começa no internato, assim, que é aquela área mais prática, eu achei a melhor fase da minha vida foi o internato, assim, em termos de aprendizado. Porque eu chegava lá e tinha uma orientação, faça isso. 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 Aí você ia fazendo. Quando terminou um a faculdade, tinha um checklist. Chega, vai lá, vê o doente, pega os sinais vitais com a enfermagem, faz a prescrição, aí a gente vê a prescrição, aí você faz a evolução, a gente vê a evolução e tal. Aquilo, quando terminou, virou uma transição que eu ia fazer no dia a dia. Então, quando eu cheguei na UTI, eu fiz a mesma coisa. Fui lá, vi os doentes, vi o sinal vital, fiz a prescrição. Aí eu já não tinha mais a parte de baixo para me discutir, né? Só tinha a parte de cima, que eu já estava no meio, né? R1. Sim. E a coisa foi fluindo dessa forma. Então, eu acho que a medicina ela tem uma forma de ensino que é muito tradicional, mas é muito atual. Ela consegue contextualizar um problema real no seu aprendizado. Eu acho que é uma das poucas faculdades onde você tem isso tão vívido assim, sabe? Eu me lembro que nossos professores diziam, e eu falava, isso é papo deles. E hoje eu tenho a plena convicção que isso é verdade. Que medicina não é só ciência, ela é arte também, né? A arte de como falar com o doente. Uma coisa é o raciocínio clínico, diagnóstico, tratamento. Isso é ciência. Mas tem formas e formas de abordar o doente, formas e formas de comunicar, de entender o que o paciente está precisando ouvir. E isso é arte, né? O que você acha sobre isso? Nossa, isso é totalmente artístico. Essa, assim, é o que difere o médico
resolutivo do não resolutivo. Aí a arte de extrair informação. Né? Depois tem a arte de executar o tratamento, mas ainda num passo anterior tem a arte de extrair informação. Então, o que a pessoa hoje faz? Né? Tem muito conteúdo teórico disponível, né? Então, as pessoas têm a faculdade, tem os livros, tem os cursinhos, tem as aulas online, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que quando ele vai para o campo ali de batalha, né? Batalha, o campo de jogo, não funciona exatamente como ele leu no livro, porque o paciente não traz. O paciente não lê o livro. Claro. O paciente ele fala da forma dele e o paciente está na dele. Você que tem que entrar no jogo. E a parte prática é muito importante nisso. Então, tem muitos alunos que estão pulando essa parte prática, porque tem um sonho futuro de passar numa especialização, que é um sonho válido, mas esquece de fazer essa parte prática. E aí, quando ele vai jogar de verdade que ele é médico, ele não tem aquele treinamento que você e eu tivemos. Exatamente. Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. A arte de extrair a informação, de fazer uma história clínica. Eu não esqueço da minha monitora de propedêutica. Eu também não. Eu fui monitor de propedêutica, assim. Eu briguei para conseguir, porque ficou marcado. Não, e ela, engraçada, é a Anatércia. Você lembra da Anatércia? Sim. A Anatércia era toda rígida, né? Ela era ferro e fogo. Ela era uma ótima preceptora de propedêutica, né? E é engraçado que depois de muitos anos eu encontrei ela numa cirurgia, ela fez anestesia, né? E eu tava operando, e o papo foi super gostoso. Pô, Anatércia, eu lembro de você com tanto carinho, você me ensinou tanta coisa, tal, não sei o quê. E anos depois eu fui dar aula de propedêutica. Olha. Cara, você não eu sabe... fiz igual a Anatércia fazia. É lógico. Eu tava na UTI do hospital onde eu trabalho, e eu vi o colega da UTI me tratando de uma forma super carinhosa, super respeitosa. Aí eu falei, cara, tudo bem, assim, eu tava entrando... Cara, você foi meu monitor de propedêutica da Santa Casa. É legal isso. Putz, aí eu relembrei, porque as pessoas mudam. Tô careca, não tinha cabelo na época, ele também mudou. E aí eu comecei a lembrar, é uma outra relação mesmo, né? É muito gostoso. E o respeito que a gente tinha, porque não era um cara formado, era um cara do quinto ano. Exatamente. Era um cara do quinto ano ensinando um cara do primeiro, né? É isso aí. Era um cara do quinto ano ensinando. Foi selecionado, passou na prova. Mas aí ele já tinha, ali no quinto ano, ele já tá tendo uma outra vivência, né? E o cara do primeiro já idealiza, né? O que eu acho que a faculdade de medicina, pelo menos a faculdade que a gente prestou, fez, era assim, era uma irmandade que se ajudava a formar médicos. Não é à toa que era a Irmandade Santa Casa de São Paulo, mas era uma irmandade mesmo. Assim, você via que existia uma estrutura ali toda bolada, toda projetada para trazer o aluno a se formar médico. E isso eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder na medicina. Porque a partir do momento que a gente perder isso na medicina, a gente vai ter alguns médicos formados que não vão ter esse talento de andar próximo da precisão. E aí os erros vão começar a ser mais evidentes. Né? Então, isso que vocês trazem da questão da arte, né, da comunicação, eu vejo como algo primordial. Porque o que acontece, o médico, ele precisa identificar no paciente ou na família do paciente que tipo de linguagem ele tem que utilizar para que ele consiga atingir, explicar e o outro entender o que tem que ser feito, né? E eu acho que isso é muito difícil, porque vocês lidam com pessoas mais instruídas ou menos instruídas, então... Tem que ter esse feeling, o médico tem que ter esse feeling para que ele consiga utilizar essa linguagem adequadamente. Estou falando besteira? Não. De maneira nenhuma. Né? Porque às vezes eu não sei. O médico escreve lá, então, tomar o remédio, né, CO. É um CP, é um comprimido. CP cara e CP. Aí 8/12, né? 8/8, aí põe lá, sei lá, 7 dias, né? E às vezes a pessoa fala, é 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Exatamente. Então, a arte da comunicação é tudo, né, cara? Porque assim, tudo, né? Você não só tem que se comunicar para obter uma informação, mas como você tem que se comunicar para entender a necessidade daquela pessoa. Que é uma necessidade que às vezes você imagina que é uma e é outra. E depois você tem que traduzir tudo isso, a necessidade, as informações, num tratamento compreensível para ele. E não só compreensível para ele, ele pode até compreender, mas você tem que convencer ele que aquilo é bom. Sim. Né? Porque, óbvio, quando a gente lida com doenças mais complexas, é muito fácil convencer, porque o cara não sabe absolutamente nada do assunto, ele acredita 100% em você. Mas quando a gente fala em, sei lá, em mudança de comportamento de hábito, que nem eu lido com o fígado, né? O cara fala, doutor, mas eu posso beber uma cerveja? Aí minha resposta é não pode.
putz, aquilo mexe tanto com o hábito de vida da pessoa, Sim. porque a recomendação médica é que a quem tem aquela patologia não pode beber. Sim. Então, eu recomendo o que é recomendável. E mudar com esse estilo de vida, fazer o cara compreender que você não está sendo absorto na sua informação, você não está sendo preconceituoso na sua informação, que você não está sendo intransigente, que você está sendo técnico o suficiente para ele mudar o estilo de vida e parar de beber, você precisa ter muito poder de convencimento. Muito. Explicar muito bem o que vai acontecer, do jeito que ele entende, se ele continuar naquele caminho. Eu ainda quero acreditar que nós estamos numa sociedade atual onde duas, vou chamar de figuras, tá? Sociais, deveriam não ser questionadas. Vamos dizer assim. O meu religioso, independente de qual igreja, de qual religião, ele, quando ele te aconselha, te fala alguma coisa, ele tem todo uma vivência, um estudo, né, embasado para que ele fale para o fiel determinadas coisas. E a segunda é o médico. Eu entendo. Minha visão, Débora, totalmente leiga. Por quê? Deixa eu só me explicar rapidinho. Se explica, né? Quem não estuda medicina, que é a maioria da população, a gente não tem a menor ideia, a gente é totalmente leigo, a gente não sabe como é que funciona essa mecânica que é um corpo humano. Essa engrenagem que tem que... Tá tudo perfeitinho para estar tudo bem. Quando o médico chega e fala, você não pode tomar mais cerveja, eu acho que uma das primeiras coisas que ele teria que dizer para esse paciente de hoje, que já é outro, ele já questiona. Eu estou idealizando, não é que eu estou dizendo que eu estou certa. Estou dizendo que hoje em dia já não é mais assim. Mas ele tem que, pelo menos, no mínimo, dizer para esse paciente, olha, eu estou querendo cuidar da sua saúde. Você veio me procurar e eu estou querendo cuidar de você. A instrução ou a orientação é essa. Eu já gosto de questionamento, sabe por quê? Porque uma boa forma de você convencer a pessoa é quebrar as crenças limitantes que ele tem. Sério? Então o cara chega lá, se ele somente me ouvir e aceitar, ele vai chegar em casa e falar, esse cara falou isso porque talvez ele não beba. Entendi. Esse cara falou isso porque talvez ele tenha um problema de bebida na família, mas eu não tenho esse problema de bebida. E aí, na medida que ele me questiona, eu já explico para ele que eu não tenho esses problemas, que eu não tenho esse paradigma e que ele está entendendo de uma maneira equivocada uma informação que é assim, e eu começo a fazer a quebra das crenças limitantes e começo a fazer educação médica. Educação médica, porque eu sou médico, né? Claro. Então, educando o paciente nos seus hábitos. Então, eu prefiro que me pergunte exatamente tudo, que ache que eu possa estar errado, eu vou provar que eu estou certo, e assim eu vou conseguir ter uma penetração melhor da minha informação. Entendi. Eu sei que a parte religiosa são questões um pouco diferentes, mas a nossa parte é científica, eu só dei um né? exemplo só, é lógico. E eu consigo quebrar isso aí. Entendi. E eu também não me incomodo quando o paciente quer pegar a segunda opinião, não. Eu acho legal também. Acho válido. Não eu acho que as pessoas fazem. Acho que dá para se incomodar. Válido. Por que é válido? Porque se o colega está bem informado, bem instruído, vai falar a mesma coisa que eu. Sim. Né? Vai falar a mesma coisa, então vai corroborar. Pode dar contextos um pouco diferentes, mas a essência daquela informação vai ser a mesma. E vai dar a base para ele poder confiar em você. Então, se você começa a se defender muito, não é assim, porque tem que ser assado e não quero que não pega a segunda opinião, nada. Aí você começa... É uma autodefesa. Não, pelo contrário, vai lá, conversa com outro colega. Desde que tenha tempo para a gente resolver, que às vezes as coisas são muito urgentes, que não dá para a gente... Tem que ser resolvido naquela hora. É válido, super válido. Entendeu? Entendi. Na verdade, quando você fala, né, de pegar uma segunda opinião, na hora que eu falei tudo isso que eu falei, eu nem pensei numa segunda opinião, eu pensei no Dr. Google. Porque o que eu quis dizer? O cara hoje, quando vai numa consulta, ele já vai armado ali, ó. Se bobear, ele já imprimiu do Google. Mas eu também não tenho problema com o Google, não, viu? Claro que não. Eu acho que vocês, né, porque têm todo o conhecimento, preparo. Assim, exato, é o preparo, né? É o preparo. Eu não tenho problema com o Google, não. Eu gosto de ter que a pessoa vai lá, pesquisa os termos, vê o que é. Eu vou te explicar o que é cada termo aqui e vai dar tudo certo na sua consulta. E a informação, ela nunca é inimiga, né, cara? A desinformação mas a informação mesmo, ela não é. Eu acho que a gente tem que fazer é reforçar a informação. Tá certo. Porque hoje o que eu mais vejo é as pessoas procurando a desinformação, né? O que é mais cômodo para mim?
Porque sabe por quê? Porque às vezes elas querem negar, né? O que é mais cômodo para mim? Eu quero tomar esse remédio porque ele é muito... Eu ouvi dizer que é muito bom. Então eu vou no Beleza, ele disse, não. Esse remédio não é para você. Vou em mim. Não é para mim. Mas vai ter um cara que vai dizer que é para ele. E tem muita gente que procura esse tipo de atenção. Aquela que aqui é à la carte. Você pega o que você precisar. Eu não acho isso. Então acho que a gente como médico, como formador de opinião, como, sei lá, professor, Sim. A gente tem que mostrar qual que é a informação correta. E o Marcelo às vezes costuma me comentar comigo, né? Que às vezes tem alguns pacientes que estudam a doença, às vezes sabem muito, né? Sabem. Estão bem informados, né, Mar? Sim, foi um dos motivos que eu escolhi a minha área. A maioria dos meus pacientes são muito preocupados, né? De doenças graves, e eles são interessados em entender e controlar a doença. Mas vamos falar um pouco dos alunos. Boa. Estudantes. Dos estudantes. Do futuro da medicina. Dos futuros médicos, futuro da medicina. Eu tive experiência, ainda tenho experiência de lidar com residentes, tive experiência de lidar com graduandos. Você tem essas duas experiências também, não tem? Tenho. Tanto nos que estão em formação, quanto os já formados que estão se especializando, né? E como eles estão hoje? Então, olha, eu vou falar uma coisa. Eles têm facilidades e dificuldades. Eu estou nessa área já desde que a gente terminou a faculdade, né? Porque o residente, ele ensina os alunos. Pelo menos assim devia ser. Aí depois você vira assistente, você ensina os residentes e os alunos. Então eu estou na área pedagógica em saúde há quase, sei lá, 20... Quantos anos a gente tem formado? 24 anos, 25 anos. E nesse momento que eu percebo é que tem muitas facilidades que chegaram na vida dos alunos, que é muito legal. Só que como as facilidades, também tem o comodismo que as facilidades trazem. Então tem muita gente fugindo da responsabilidade do aprendizado mais árduo e indo para as facilidades. Então tudo isso que a gente falou de exercer a arte, ir lá treinar no campo, sob uma boa supervisão. Hoje eu percebo que muitos alunos estão fugindo dessa responsabilidade. Estão preferindo o caminho mais fácil, que é uma aula online, um sonho futuro, e estão esquecendo de fazer o treinamento da arte. A arte de transformar o que você sabe no que você pode fazer. E isso eu vejo que está se perdendo um pouco na medicina. Claro que não são em todos, mas na nossa época não tinha opção. Ou você pegava dali, ou você não ia fazer nada. E era obrigatório estar ali. Hoje o que eu percebo é que os alunos veem essa parte prática como uma parte de transição opcional, que eu posso fazer ou não fazer. Eu vou fazer um outro tipo de preparação para uma outra prova e vou pulando as etapas práticas. Então chega muito médico no mercado que não passou por esse treinamento que eu e você passamos. Sim. Então, peraí. Eu, como leiga, eu quero que vocês esclareçam melhor isso. O cara, como é que ele pula essa parte prática e atua? Olha, é uma coisa que eu até aprendi. Uma coisa que eu até aprendi recentemente, com atenção plena, tem um nome em inglês isso, né? Tem uma técnica. Tem até uma colega nossa que faz isso. Não sei. Como é que é? É mindfulness. Mindfulness. Isso aí é uma técnica é um pouco de meditação e uma técnica de modo de vida, onde você tem atenção plena. Isso. Quando a gente era interno, a gente dedicava todo o nosso tempo no internato. Chegava, sei lá, 6 da manhã, 5:30 da manhã, sei lá que hora a gente chegava, e saia 10 da noite. Então a gente passava o dia inteiro aprendendo, né? Tendo essa experiência. Hoje os alunos, eles veem essa experiência como algo que pode ser trocado por um curso preparatório, por exemplo. Mas isso é permitido hoje? Então, as faculdades hoje estão mais lenientes, a carga horária ficou mais reduzida. Entendi. Até para acomodar esses cursos que é um anseio dos alunos. Eles fazem muito curso preparatório, que nem tem os cursinhos que tinham etapa, o ângulo e tal. Hoje tem um monte de cursinho preparatório para R1, R2, R3, R4. Ou seja, então existe um conceito para o aluno que ele está no internato perdendo o tempo de estudo dele para passar na residência. O que é totalmente o oposto. Porque é ali que você consolida os seus conhecimentos teóricos. Porque a teoria, né? Você falou do quarto ano. Sim. O quarto ano é assim, ó. A cada 3 semanas muda o tópico. Hematologia, 3 semanas. Cardiologia, sei lá, 1 mês. É uma massa de informação gigantesca. Que vai ficar naquele seu córtex e na sua memória de curto prazo. Sim. Quando você viver aquela experiência de um paciente cardiológico, hematológico, nefrológico, você vai pegar aqueles conhecimentos e transformar no longo prazo. Perfeito. O aluno faz o oposto.
Ele tem aquela experiência do 4º ano, pula essa experiência prática, perde a capacidade de absorver isso para a memória de longo prazo e vai para uma outra experiência teórica, onde vem mais informação. Entendi. Ou seja, ele esquece tudo. E vira resolvedor de teste, né? De teste. Eu só discuto prova. Eu falo, mas cara, você não tem que discutir prova, você tem que discutir paciente. Porque é isso que vai trazer aquele conhecimento de curto prazo para o longo prazo e vai ser transformar o que você aprendeu no que você faz. Entendi. E eles não percebem que vai passar na prova os melhores médicos, os que mais fazem, os que mais resolvem. Porque hoje as provas, inclusive, são práticas. Sim. Então ele fica naquele, eu vou pegar informação, vou pegar informação, vou pegar informação, mas ele perde aquele período de consolidação da informação e aprendizado da arte. Sim. E as próprias os hospitais, os melhores hospitais de formação de residência, têm essa prova prática e é avaliada essa questão da comunicação, de postura. Tem atores ali simulando ser doentes e porque estão sendo avaliados nisso. As melhores provas, por as exemplo, melhores seleções não existem provas, aí eu vou dizer até hoje, né? Porque eu sei que na época, quer dizer, na época de vocês, passavam as visitas com os chefes, não é? Sim. Que ali é tipo uma chamada oral É uma prova, dia, né? É uma prova oral. Não é? Todo dia. Uma prova Todo oral, dia é uma chamada prova oral, oral. não, uma prova É uma oral, prova oral. Né? E aí hoje, esses alunos de hoje não precisam fazer Eles isso? têm essa parte, mas como eu te falei, o foco deles, ou a atenção plena deles, por isso que eu falei do mindfulness, ele não está ali, está em outras áreas, que é parte mais teórica, porque é mais cômodo você sentar em casa, abrir o laptop, dar um play lá, com o celular na mão, do que você estar encarando um paciente, passando por aquelas dificuldades de transformação de teórica em prática, olhando o sofrimento daquela pessoa, às vezes dando informação desagradável para aquela pessoa, e isso é o que cria o médico. Então, mas aí o que será que está passando na cabeça dos jovens hoje que querem ser médicos, né? E que vocês... Assim, é uma geração diferente, tudo mais. Acho perigoso generalizar uma geração, assim. Realmente, eu não sei. Tá mudando? Será Eu esse realmente, perfil? Não vamos generalizar. eu não sei então, dizer. Eu acho que tem de tudo. Assim, mas acho que o recado que a gente tem que passar aqui, né, Fábio, é das faculdades, assim, que nós estamos falando direto aqui de internato, né? Escolha uma faculdade que tenha hospital, tem que ter tem experiência prática. Tá. E o que eu tava falando, assim, eu não tenho essa questão de choque geracional. Eu adoro andar com os moleques. Desculpa pelos moleques, pelos mais jovens. Adoro andar com eles, assim, é revigorante, assim, na nossa cabeça andar com eles. Eles são pessoas incrivelmente mais talentosas do que a gente. Incrivelmente mais talentosos. Eles já sabem coisas que eu não tinha a menor ideia quando eu fiz a faculdade. Eles sabem desenvolver temas. Eu não vejo essa questão geracional como um problema. O que eu acho que está sendo um problema real mesmo é que, como existem muitas opções, é do ser humano escolher a mais cômoda. Entendi. E cabe a gente que é mais velho, como eu tive os meus professores da faculdade, que eram pessoas mais antigas, mas que já sabiam o caminho das pedras. Como eu tive aquele tutor que fez escolher minha carreira, uma pessoa que mostra o caminho e que insista que você tenha que passar por aquele caminho. Eu cruzo com uma gama de alunos que, assim, como na nossa época, tinha aqueles que aceitavam o caminho, aceitavam a instrução e faziam, e aqueles que pouco faziam também, né? Ali não tem só santo, não tem só perfeito, não. Sim. E a mesma coisa essa geração. Só que eles têm tanta opção de escolha que às vezes fica difícil colocar eles nesse caminho que é o mais difícil. É aquela história, né? Difícil hoje, fácil amanhã. Fácil hoje, difícil amanhã. E eles entenderem que aquele momento que é muito difícil, que eles vão parar de ver as aulas do cursinho para se dedicar a uma pessoa, sob supervisão de outras pessoas. Ele vai aprender a arte da medicina. Hoje, o que eu mais ouço nas minhas consultas é uma coisa assim, acho interessante, não é nem a parte técnica. É que o paciente termina e fala assim, sabe que eu estou mais aliviado? Às vezes eu falei que era grave, eu falei que era ruim, eu falei que era difícil, mas o cara saiu de lá e falou, você sabe que eu estou mais aliviado? Por quê? Porque nós, naquela faculdade que colocou a gente desde o primeiro ano lá em contato com os alunos, começamos a adquirir o trato com a pessoa, o feedback das reações humanas, para nessa arte que é a exercer a medicina, poder entender a necessidade daquela pessoa e ofertar para ela dentro do meu conhecimento técnico.
Então, quando a pessoa passa numa consulta, o que eu fico mais feliz é ela falar, eu estou mais aliviado, mesmo que o problema seja ruim. Por quê? Enfim, eu atendi a necessidade técnica, consegui trazer alívio e conforto, que também faz parte da nossa profissão. Nossa profissão não é para trazer dor, é para trazer alívio, conforto e solução. Então, quando acontece isso, eu falo, putz, eu pratiquei medicina, estou felizão. A gente está todo dia falando notícia ruim, né? Todo dia. Na nossa área é praticamente isso. Mas a gente tem que dar notícia ruim e dar a ferramenta, né? Com certeza. Dar a ferramenta. Não adianta só falar notícia ruim. Não, é que o melhor notícia é a verdade. Sim. E aí eu tenho instrumentos para a gente poder melhorar a situação, né? Então, é essa a questão. Fala. Mas eu acho que, no caso vocês, quando vocês têm um feeling de criar um vínculo com esse paciente e de dar essa segurança para ele, que mesmo sendo muito grave, você apresenta uma ferramenta e fala, não, o médico está me passando uma segurança. Sim. Pode ser que a ferramenta não funcione. Nada 100%. Né? Nada 100%, sim. Mas eu acho que esse vínculo, essa tratativa e que vocês, na experiência, na carreira, né, nesse desenvolvimento que vocês tiveram, eu acho que faz toda uma diferença, né? Faz diferença porque nós estamos falando de um mercado, né? Por querer ou não queira, a medicina, a gente está estudando, é uma ciência humanitária, né? Sim. Com certeza. Mas é um mercado de trabalho, né? As pessoas hoje estão investindo dinheiro, um dinheiro grande. Nessa época era mais barato, graças a Deus. Mas hoje é um dinheiro grande que as pessoas colocam nessa profissão para ter um retorno financeiro no futuro. Então um número enorme de alunos se formando. Quem vai se destacar? Pois é. Os que puderem exercer a medicina, cara. Os pacientes, eles querem médicos. Por mais que tenha inteligência artificial, que tenha um monte de informação, que tenha Google, que tenha não sei o que, as pessoas querem médicos. E posso acrescentar uma coisa, Fábio? Que isso eu falei para o Marcelo desde o início, quando vocês se formaram. Uma das primeiras coisas que eu falei para ele, olhe no olho do seu paciente. Com certeza. Sempre. Eu tive uma experiência que o médico não olhou no meu olho. Ele nem sabe a cor do meu olho, se bobear. E aquilo me incomodou num nível, porque eu me senti só mais uma, né? Então, eu acho que esse médico humano, sabe, que tem esse feeling, Sim. que olha no olho do paciente, por isso que eu tô falando, é criar esse vínculo de confiança, né? E isso é o mais difícil da medicina. Faz toda uma diferença. Mais difícil que decorar um guideline aí é fazer isso aí. Isso aí requer muita prática, porque cada pessoa é de um jeito, né? As pessoas são muito diferentes. Claro. Então, você precisa penetrar dentro daquela pessoa. Sim, daquela história, aquela necessidade. Pode ser que não dê certo, mas né? quanto Sim. mais hábil você for, mais médico você vai ser para o maior número de pessoas. E falando do mercado de trabalho, como as pessoas querem médicos, você vai ser uma pessoa desejada. Independente da área que você esteja atuando, dermatologia, pediatria, oncologia, hematologia. Se você for médico, as pessoas falam, vai naquele cara, que não só ele resolve o seu problema, mas você vai se sentir bem atendido, você vai ser... Então assim, né? Eu tive uma vez um colega que ficou doente, eu liguei para ele e falei, cara, quer você atender esse conhecido aqui? Porque eu sei que você vai transformar esse problema numa experiência menos desagradável, vamos dizer assim. Né? Acho que isso que é o legal de ser médico, é transformar experiências. E isso não vai aprender no livro. Não vai. Exatamente. E dos residentes, que nós estamos falando dos alunos, né? Que o aluno está se formando e está preocupado com a residência. O cara agora não, estou falando o cara que já passou na residência, que está na formação. No seu caso, principalmente, eu me lembro que um professor meu de cirurgia, eu entrei na faculdade bem aberto, assim, em relação às especialidades. Eu não vim querendo fazer uma coisa ou outra. E o professor me disse, assim, um professor de cirurgia, que era uma opção que eu tinha também, falou, cirurgião não pode ter pressa para operar. E aí eu percebia que, como aluno, eu não tinha muita paciência no centro cirúrgico. Verdade? Sim, cara, eu tô sendo sincero, assim, no meio da cirurgia. Você é um cara paciente, meu. Né? Sim, mas assim, eu falo, não é para mim, porque eu não tenho paciência de ficar horas em pé aqui, suturando, ligando um vaso, entendeu? Então, você está formando pessoas, além do conhecimento técnico, tem o conhecimento técnico manual, né? Eu, na clínica médica, na hematologia, é conhecimento médico, prescrever quimioterapia. É mais intelectual, aprender a controlar os efeitos colaterais do tratamento, que isso é
é o fundamental da medicina, tratar e saber tratar as consequências do seu tratamento. Mas eu não falo, ó, segura nesse ângulo a pinça para não cortar o vaso lá de baixo, né? E como que é para você ensinar essa fase? Ah, cara, essa parte é muito bacana, sabe por quê? É engraçado isso, né? O Beleço não tem paciência para ficar na cirurgia. E eu, que sou uma pessoa sem paciência nenhuma, tenho paciência para fazer a cirurgia. Não é muito louco isso? Eu acho isso é incrível. muito louco. Eu acho incrível. Isso é muito louco. Isso é muito, muito interessante como cada um é tolhido por uma coisa, né? E assim, a parte técnica, assim, de ensinar as pessoas a operar, não é tão difícil. Porque é tudo muito treinável, cara. A parte técnica, ela é muito treinável. O que é mais difícil é ensinar a parte intelectual da cirurgia. Porque a cirurgia, por mais que você não acredite, tem uma parte intelectual muito importante. Acredito sim, eu acredito. A parte intelectual da cirurgia é não só a estratégia cirúrgica, porque às vezes está preconizada a técnica, mas a estratégia daquele caso você vai bolar na hora da cirurgia. Porque aparece uma variação anatômica, uma deformidade, uma sequela de uma outra cirurgia, enfim. A estratégia você bola no campo. Então, o que é mais difícil é formar os cirurgiões a terem estratégia. E mais do que ter estratégia, ter uma estratégia quando não operar um doente. Isso é o que demora mais na cirurgia, é você aprender a não operar uma pessoa. Fala, isso aqui é melhor não operar, não. Isso aqui eu acho que talvez seja melhor ir por esse caminho aqui. Então, nessa formação é muito interessante que você pega os alunos em duas fases, né? Porque tem a fase do cirurgião geral, que é um pré-requisito para as especialidades, né? Esse é igual um interno. Ele só está preocupado com a especialidade que ele vai fazer. Mas quando você já pega o especialista, esse já está num nível de comprometimento, num nível de atenção plena muito maior. Então, eu lido com um aluno que está no mundo da lua, lido com o residente de cirurgia geral, que está quase no mundo da lua, e lido com o especialista, que está na atenção plena. Esses caras, é impressionante. Quando você pega esse povo que está determinado a aprender uma coisa, eles aprendem. Isso que eu acho lindo do ser humano, cara. O ser humano aprende. É o interesse, né? Se você focar um negócio, cara, você aprende. Você não aprendeu a editar os seus vídeos, você está aprendendo? Que aprendeu? Você aprendeu, cara. Sim. Tudo que nós nos dedicarmos, nós vamos aprender. Então, eu acho que isso serve para a parte pedagógica das pessoas. Nós estamos falando em medicina, mas serve para quem é aluno da escola. Eu vejo assim, puxa, por que, sei lá, você se performou tão bem na escola? Eu performava bem na escola, nos vestibulares, tudo. Em prova eu vou muito bem. Porque eu nunca estudei para uma prova. Eu sempre estudei com um propósito, cara. Tipo, nós temos uma aula de matemática aqui. Qual que é a aula? A aula é, sei lá, a equação de segundo grau. Ótimo. Eu não estou preocupado se vai cair na prova ou não vai. Eu estou preocupado em entender como funciona uma equação de segundo grau. Entendi. Outro dia eu assisti uma palestra de inteligência artificial. Pô, eu falei, vou entender como funciona inteligência artificial. E usei de todas essas ferramentas para fazer um negócio que eu gosto muito, que é a microfragmentação do conhecimento. Então, assim, inteligência artificial, não sabia nada. Então, a primeira coisa que eu fiz lá é dividir em vários pedacinhos. O que é, como se classifica, como se utiliza, como se emprega. E fui estudando um pedacinho por um pedacinho, por um pedacinho por dia. E aguardando esses pedacinhos na cabeça. Ia lá no chat GPT e tentava usar os pedacinhos que eu aprendia. Certo. Dava errado. Ficou bom. Tentativa e erro. Aí outro pedacinho, e juntando. Até que uma hora eu fiz um conhecimento em inteligência artificial. Hoje eu tenho um monte de bot para mim. Eu falo, transcreve prontuário. Eu não anoto mais. Caramba. Eu falo assim, tira a consulta, já sai o prontuário pronto. Eu tenho outro bot que faz receituário. Então você já está usando a inteligência Já artificial. estou usando. Você, e eu aprendi tudo pedacinho por pedacinho e fui aplicando no meu dia a dia. Ou seja, aquele microfragmento de coisas que eu fui aprendendo a partir de uma palestra me transformou num conhecimento. E isso eu sempre fiz, e isso é que eu sempre falo para os alunos. Você está aqui, não é para aprender alguma coisa, você está aqui para atender o seu Joaquim. Para atender o seu Joaquim, você precisa desse conhecimento que você vai adquirir, vai treinar, vai memorizar e vai vir aqui para eu ver como você faz. E quando você usa essa metodologia de ensino, que é o internato, serve para tudo na vida. Né? Que é o tal do PBL, né? O tal do PBL. Então, eu queria falar sobre isso, do método PBL, né? Que é o, como que chama aqui?
É o problem-based learning, né? É o aprendizado baseado no, que a gente no não caso, teve. no A problema, formação né? não foi assim. Na verdade, quando você estava com o paciente no leito, era isso. Então. Era isso, mas a gente não sabia que era isso, né? Por isso que a medicina faz isso, sei lá, há quantos mil anos? A gente É não o que você sabia, falou né? ainda há pouco, Que né? chamava isso, né? Então, assim, a medicina sempre teve um esquema de ensino muito evoluído. Porque a gente já vivia o PBL no começo do internato. A gente tinha uma série de informações, os 4 primeiros anos não eram PBL na nossa faculdade. Sim. E aí, chegava lá um PBL, ó. Cheio de tutor do seu lado, cara. Sim. Porque tinha o R1, tinha o R2. Sim. Eu nunca esqueço, eu lembro com um carinho de vários residentes que nos ensinaram milhares de coisas. Aí eu chegava lá, tinha um problema, um monte de tutor e eu resolvendo aquele problema. Cheio de gente me ajudando. Porque é o melhor dos mundos para um aprendizado. Com certeza. Né? Aí, algumas faculdades trouxeram isso para os primeiros anos também, né? Que eu acho bem interessante. Só que ao mesmo tempo que é bem interessante, é muito desafiador, né? Você tem um professor de primeiro ano que consiga contextualizar todos os problemas. Então, assim, acho que carece um pouco do tutoramento, né? Mas é uma ideia que eu acho que é fantástica para o ensino das crianças, de todo mundo, né? Eu tenho depois de formado, eu criei um raciocínio que eu posso estar até equivocado, assim, mas a faculdade é dividida em 3 partes. Os 2 primeiros anos, a gente aprende o vocabulário. É isso aí. O 3º e 4º ano, a gente aprende a ler as palavras. É isso aí. E o 5º e 6º ano, você aprende a escrever. É isso aí. Porque você primeiro entende o conceito, né? A estrutura, a definição. Depois você começa a aprender a ler e entender o que você está lendo. Interpretar. E o 5º e 6º ano você começa a escrever aquilo, você começa a fazer acontecer, né? Eu concordo plenamente, cara, mas você não concorda que tudo é assim? Sim. Só vamos aprender italiano. Sim. Claro. Vamos aprender inglês, que isso é aula de inglês. Sim. É tudo assim. Então, se a gente pegar... A gente é engraçado que a gente estuda desde criança, né? Desde pequenininho a gente estuda. Mas a gente tem pouca conversa, pouca aula sobre pedagogia. Sim. A gente tem pouco contato com a ciência pedagógica. Sim, porque cada um tem uma maneira. Uma maneira de estudar. E até uma habilidade, né? Sim. A gente usar assim para 30 crianças A mesma pedagogia forma. talvez não seja muito factível, né? Sim. E tudo é assim. Então, assim, se você quiser aprender qualquer ciência, você vai ter que dividir isso. Conceito, interpretação, aplicação. Mas é interessante essa coisa que você está colocando, né? De você utilizar a inteligência artificial a seu benefício, né? Pra Não, ajudar. a gente Porque tem que... tantas pessoas ainda temem a inteligência artificial, dizendo, vai tomar meu lugar. Vai fazer isso por mim. Se você E aí- não dominar, ela vai. Então, exatamente esse ponto. Várias vezes a gente já conversou sobre isso, né, Mar? Sim. Que você não Ela tem que vai. ter medo, mas você tem que entender e saber utilizá-la. Você tem que estar junto dela. E aí, você está falando, né? A gente está falando o tempo todo aqui dos alunos, dos residentes e tal. E aí, como ficam os tutores, né? Como que ficam os professores? Porque eu acho que é muito difícil para os professores mais velhos conseguirem trazer toda essa modernidade, vamos dizer assim, né? Para a forma de eles ensinarem, para a pedagogia deles do dia a dia, dentro da faculdade. Mas assim, aí vem a definição, o que é velho, né? Quem é velho? Né? Outro dia eu atendi um paciente, o cara tem 77 anos, tá bem, tá vivo. Cara, conversando com ele, ele sabia tudo sobre Google Ads. Assim, anúncios online. Cara. Sim. O cara sabia tudo sobre prompt de inteligência artificial. Olha. Ele fez um vídeo lá pro hotel dele, de inteligência artificial. Então, assim, na verdade, a gente não fica velho. A gente pode ficar, mas se quiser, pode continuar sempre jovem. Por isso que é bom estar com os alunos. Porque eles vão alimentando a sua juventude. Você vai se alimentando da juventude. Um fato que me preocupava muito quando... E ainda me preocupa hoje, né? Eu também tenho contato com residentes e adoro ter contato com residentes, que é... Eu aprendo mais do que eu acho que ensino, sabe? Quando eu estou com os residentes. É ensinar a buscar informação. Não só ensinar o conteúdo. Porque esse conteúdo é volátil. Ele vai se transformar em supérfluo daqui 2, 3 anos. É ensinar a buscar informação. Que isso parece um pouco óbvio, é fácil.
Mas tem que ter a crítica. Ensinar a ter crítica da leitura. Que isso não é tão simples assim, né? Isso aqui... que perfil de paciente que entrou nesse estudo se aplica a este paciente que nós vamos tratar? Esse resultado, de fato, foi o esperado? É o que a gente queria? Então, às vezes, a minha preocupação, eu queria saber a sua opinião sobre isso, que isso é um desafio, de como ensiná-los a interpretar estudos científicos e buscar nova informação. Porque se a gente lê o livro hoje, nosso livro de Manual de Oncologia, do 4º ano, 1998, Tratamento de Leucemia Mielocítica Crônica, é extremamente, assim, é antimedicina aquilo, né? Então, assim, é um absurdo aquilo, mas era o que tinha de melhor. Então, como buscar essa informação nova, né? Porque toda aquela medicina que a gente aprendeu de conteúdo terapêutico mudou muito. A essência, a estrutura da comunicação. Até as linhas, né? Sim. Até as linhas, né? As linhas terapêuticas mudaram. Tudo vai mudar. Mas então você tem que ensinar a pessoa a buscar informação nova, que isso não acaba, né? Isso assim, a gente tem que ser um eterno estudante, na verdade, né? Sim. Então assim, nunca acaba. Isso é uma coisa que você tem que colocar aqui para quem quer, de repente, esses estudantes que assistirem, né? Olha, você vai fazer medicina, é estudar para sempre, né? Não só na medicina, acho que em tudo, mas na medicina mais. Mas é por conta na da medicina ciência mais. que vai avançando dia a dia. Na medicina mais, porque a precisão é muito, assim, a necessidade de acurácia é grande, né? Sim. Então assim, eu vou falar uma coisa que é muito contextual, assim, né? Na verdade, é bem filosófico, assim. A única coisa certa na vida é a matemática. Todas as outras ciências, elas são muito variáveis. Porque um resultado que determinou um resultado, que determinou outro resultado. E às vezes os resultados são determinados na nossa crença. Na nossa crença, assim, crença, não digo religiosa, essa crença do cara, é isso. Sim. Vamos montar um estudo para ver isso. E ele vai determinar esse resultado. E isso vai derivar um outro resultado. Tal. E às vezes aquilo não está muito perto da verdade. Então, assim, como vai ser modificada essa estrutura científica no futuro? Com inteligência artificial. Porque vai pegar todas essas bases de dados que a gente tem. Aí tem um negócio lá que chama Learning Machine. Deep Learning Machine. E ele vai fazer uma revisão de vários conceitos que nós fizemos, várias associações que nós fizemos como tempo, e vai começar a modificar algumas respostas que nós temos. Então, eu acho que para o hoje, que a gente ainda não tem isso tão presente no nosso meio, a gente tem que ler, para ter muita informação na cabeça e, baseado no que você vive, traduzir para aquele seu meio qual que é a melhor utilização dessa informação. Mas no futuro eu acho que isso vai ser totalmente diferente. Você vai dar um problema e uma fonte de dados e o computador vai te dar a solução. Vai ser uma coisa assustadora. Eu fico... Eu também acredito. Eu fico... Será que é a nossa... Eu vou questionar sempre o computador, assim. Eu não sei se eu vou conseguir acreditar. Eu vou ter que checar tudo. Acho que meu trabalho vai ser duplicado. Ao invés de eu buscar a solução, dar a solução, eu vou checar se você está fazendo certo. Se a resposta está certa. Né? Double check. Então, eu não sei se a nossa geração vai chegar a isso, mas é inevitável a inteligência Quem artificial. vai fazer o duplo checagem? O médico. O médico vai traduzir aquela informação que foi processada, vai examinar a situação, contextualizar com o paciente, transformar aquilo na informação palatável, acessar a necessidade do paciente, inserir essa necessidade no paciente, e aí é o toque humano de ser médico. Então, todos aqueles caras que ficaram estudando para passar no concurso e esqueceram de exercer medicina, eles estão fora do mercado. Exatamente. Porque o computador pensa melhor que você, lindão. Foi exatamente o que me ocorreu agora. Só que você não sabe a arte de exercer a coleta do dado, o processamento é do computador. Mas a informação e a necessidade individualizada é humana ainda. E esse é o médico. Sim. Na medicina, claro, nas outras áreas vai ter as suas áreas. Mas em saúde, na área médica, vai ser o médico. Então você que pulou tudo isso aí, você está fora do mercado. Mas também a gente não pode deixar de pensar que existem médicos e médicos, né? Então vai ter, mas vai ter aquele que vai falar, não, tá tudo bem. A lição talvez que a gente
queira passar também, né? Você, queridão, queridona que está estudando medicina, queridona. Cola naquele perfil de colega médico mais experiente que você, que trata bem o seu doente. Presta atenção de como ele fala, como ele aborda esse paciente, esses pacientes. Você está aprendendo muito ali, né? Você está aprendendo a comunicação. Então, eu tive vários professores assim que eu falei, nossa, eu quero ser que nem esse cara. Né? Nunca vou ser igual a um, vou pegando um pouco de cada um pouco de tudo. Um pó de tudo. Pó de tudo e moldo a minha forma de comunicação. Então, assim, ainda o ser humano é fonte de inspiração. Inspiração. O que vocês estão me dizendo é, então, que dois grandes desafios desses recém-formados, desses caras que estão querendo entrar para a medicina e tal, né? E ter esse olhar sobre o outro que é mais experiente, para que ele consiga treinar essa arte. E nisso vai estar escolher um bom lugar para você estudar. Pronto. Porque você vai ter que estar cercado de pessoas inspiradoras para você aprender essa arte. Né, que você falou. Então você vai ter que estar em lugares onde a prática médica é bastante boa, para você aprender a boa prática médica. Então acho que no nosso futuro, mais do que o dado, vai ser a ética. Cada vez mais, né? A ética. Porque agora os valores estão se transformando, né? Sim. Antes o valor do professor estava naquela informação que ele te dava, na informação técnica. E pouca gente prestava atenção na parte ética Pouca gente não, muita gente prestava, mas ela tinha um peso menor do que o que ele falava de técnica. Olha, ele sabe fazer isso, ele sabe aquilo, ele sabe. Hoje a informação está democratizada. O que nós temos que aprender agora é como exercer a arte, a técnica e a ética das pessoas. Então as pessoas vão ser sempre muito inspiradoras se elas tiverem ética. Então o que a gente tem que discutir muito, o nosso professor de ética era um cara sensacional. Ele ensinou muita ética pra gente. Foi o nosso patrono paraninfo. Eu acho que ele foi paraninfo. Né? Me ocorreu uma coisa aqui que eu quero saber dos dois, a opinião. Se vocês tivessem que montar um currículo de um curso de medicina, qual disciplina que vocês incluiriam que não existe, que não poderia faltar de jeito nenhum, porque na prática, no dia a dia, na experiência que vocês têm, fez falta na formação de vocês, talvez? Eu tenho a resposta. Eu também tenho uma. Vamos ver se bate comigo. Assim, o que eu acho que a gente discute muito. A gente tem ética na faculdade, já existe, foi bom. Muito boa. A gente tem psicologia, que também eu achei muito bom. Sim. Muito bom. Mas a gente tem poucas matérias voltadas para o autoconhecimento. Putz, assim, eu tinha 16 anos, cara. O que eu sabia de quem eu era? Pois é, né? Entendeu? E isso faz muita diferença no autoconhecimento, a forma que você se lida com o mundo, com que você gere a sua vida profissional, pessoal e tal. Então, eu acho que faltou muito naquele momento, num turbilhão de emoções que a gente sentia ali na faculdade, um turbilhão de experiências, um pouco mais sobre como se autoconhecer. Maravilhoso. Isso eu acho que, toda faculdade devia ter isso aí. Talvez seja uma disciplina que os alunos estão precisando ter contato. Então, para ter a segurança, né? Continua. Não, então, não pensei nisso, mas eu concordo. E uma outra coisa que também não teve na nossa faculdade, eu não sei se tem agora ou se tem nas outras, eu acho que precisa ter um mínimo de conhecimento econômico, de gestão. Não estou falando para você virar... Não tem nenhum problema ser um médico gestor. Mas, assim, eu me formei e não sabia fazer o imposto de renda. Vou te contar uma história. Entendeu? Então, assim, eu não sabia... Aprendemos juntos, né, como declarar meu imposto de renda. Eu não sabia fazer isso. Então, eu acho que... você quer ter um consultório. Quanto custa um consultório? Você quer ter uma empresa, trabalhar como CNPJ, como funciona, quais são as regras do jogo? Eu sei que também muda isso, né? Se atualiza as leis, mas eu acho que é fundamental. E discutir o mercado de trabalho atual que você está se estudando, das operadoras de saúde, como funciona, porque a gente completamente ingênuo, se formou sem essa formação. Sem nada disso. Tá. E isso eu acho assim, é fundamental. Eu acho que isso faz parte, assim, e eu até ampliaria para a parte econômica, ou a parte operacional, ou a parte do financeiro, ou a parte de gestão,
o branding. É uma coisa muito interessante, né? Porque a gente na faculdade a gente vive dois mundos, né? O mundo acadêmico, o mundo do estudo e o mundo da convivência social da turma. Sim. Né? E as pessoas agem de maneiras muito diferentes, né? Na escola e na chopada, por exemplo. Mas, na verdade, ali já está se construindo uma marca. Né? Então, se a gente entender que ali a gente já está expondo um modelo de negócio, expondo uma marca, expondo uma atitude, a gente pensaria diferente. A gente teria agido diferente em várias áreas da vida. Sim, sim. E isso é verdade, sim. Porque ali você está fazendo um network gigantesco. Eu falo hoje para os alunos, cara, se é um interno ruim, se é um médico ruim, você é um estudante ruim, tem 100 pessoas falando mal de você uma vida inteira, que são seus colegas de turma. Você imagina 100 pessoas falando que você é ruim durante uma vida. Pois é. Mas imagina se 100 pessoas falarem que você é um cara bom, ou, sei lá, tem suas qualidades, o resto da vida. Você pode escolher o que você vai querer. Falem mal ou falem bem? Então, se exponha de uma maneira que você quer que ser visto. Mas é tão interessante isso que você está colocando, porque assim, né, a gente vê, sei lá, tô com uma dor de cabeça, acho que minha pressão subiu, calma que eu vou consultar um colega. E vai lá onde? Vai lá no grupo. No grupo. No grupo dos mutretas. Exatamente. Porque vocês confiam em vocês, né? Sim. Vocês confiam, porque vocês sabem o que vocês... A como formação vocês se de formaram, cada um. Sabe né? quem é quem, né? Exatamente. Quem é quem. Perfeito. Isso eu falo para os alunos. A gente tem que ter isso em mente, que vocês estão se formando numa marca. Então, assim, eu chego e pergunto para ela, qual é o seu nome? O cara chamou, sei lá, Carolina. Eu falei, Carolina não adianta. Carolina não adianta, porque tem um monte de Carolina. Tem que ser Carolina, qual é o seu sobrenome? Sei lá. Pô, usa o seu sobrenome. Toda vez que você apresentar, eu sou a Carolina. Exatamente. Eu sou a Carolina, não sei o quê. Então, eu sou o Fábio Crescentini. E assim a gente começa a montar uma marca, como tem as outras marcas no mercado. Você é um produto desejado e vai conseguir ter a sua carteira, seus clientes, seus pacientes, desejando pelo seu atendimento. E aí as coisas vão dar certo. Se você for qualquer um, como até o próprio dono da Mil já falou que a gente é commodity, médico é igual sal, é branquinho, acha em qualquer lugar, não sei o que, não sei o que lá. Isso existe, o médico commodity. Mas existe o branding. Existe a água gasificada, adocicada, que a gente chama de refrigerante. Mas existem as marcas mais tradicionais do mercado. Sim. Então, você quer ser a marca que ninguém conhece ou você quer ser a marca conhecida? Perfeito. Então, é isso que a gente tem que ensinar para os alunos também, Adorei. que isso faz parte do nosso trabalho, cara. Sabe? A pessoa tem orgulho de passar num médico bom. Adorei. Sim, gostei. Adorei. Bom, mas aí o Fábio Crescentini, o Dr. Fábio Crescentini, ele tem lá uns vídeos, um trabalho que ele desenvolve no Instagram. Sim. Conta um pouco sobre esse seu, sei lá, plano paralelo, como que funciona isso na sua vida, porque eu vi alguns vídeos, confesso que não vi todos, né, não dá tempo de ver tudo, mas eu vejo ali você aconselhando, você dando alguns toques, você falando até para pacientes sobre alguns sintomas de algumas coisas e tal. O que é esse trabalho para você? Olha, esse trabalho para mim, assim, eu não sei se é um trabalho paralelo, né? Porque, assim, eu enxergo... Eu não consigo separar a minha identidade médica da minha identidade formadora. Tá. Porque eu sempre vivi cercado de pessoas que eram médicos e que me formaram. Então, eu imagino que isso seja um contínuo do que eu vivi, né? Eu sou médico, eu formo pessoas, então eu estou sempre tentando cercar essas pessoas do que eu recebi. Que foi informação, que foi formação, que foi ética, que foi arte, que foi ciência e tal. E eu percebo, como as pessoas estão um pouco desfocadas da atenção plena no internato, nessa parte técnica, estou tentando chamar a pessoa de volta. Perfeito. E a ideia desse canal que eu montei é poder transmitir muito da minha experiência para essas pessoas. Porque foi transmitido para mim. Entendi. Então, na verdade, eu só estou devolvendo o que eu recebi. E graças a Deus tem internet. Sim. Porque tem o malefício da internet, mas tem o benefício. Claro. Pô. Quantas pessoas você pode impactar com uma informação? Isso é lindo na internet. Então, vamos impactar com o que faz bem. Com o que ajuda, com o que traz progresso, o que traz melhorias. Vamos parar de ficar procurando fonte ruim.
Então, hoje eu vejo muito, né, meu? É muita fonte ruim, gente que quer, sei lá, viralizar, quer estar presente na internet maciçamente, mas com uma qualidade muito ruim. Eu prefiro estar com o meu nicho pequeno, que são aqueles alunos que têm aquela... Tá na veia deles serem médicos, e vamos transmitir o que eu recebi para esse grupo de pessoas. Maravilhoso. E a internet é uma possibilidade de, em vez de a gente fazer só na nossa turma, eu fazer para 1000 turmas. Perfeito. Eu acho isso uma coisa linda. Fala direitinho a rede social para quem tiver interesse para acessar. Tenho 2 redes sociais. Uma que é mais para pacientes, né? Que é o @Fábio Crescentini. E o outro é @ Mentes Médicas. Que é um produto que eu estou tentando fazer para as pessoas se acessarem esse conteúdo que eu tenho para passar. Maravilhoso. Inclusive, o próximo conteúdo, eu tenho um conteúdo que é para internos, né? Porque a gente foca muito nessa parte prática. O próximo conteúdo que eu vou montar é para médicos mesmo. Vai ser o médico do futuro. O que eu vou tentar pôr nesse médico do futuro? Alguns conceitos que a gente tem de ética, de atendimento, da arte, da medicina. E esses 2 tópicos que a gente comentou aqui. Mercado de trabalho, inteligência artificial e autoconhecimento. Não autoconhecimento, que eu não sou especialista nisso, mas como conhecer o nosso perfil médico. Porque cada médico tem um perfil, cara. Claro. Não só um perfil profissional. Eu acho interessante essa história de perfil médico, que quando estava na faculdade, tinha uma psicóloga fazendo um trabalho que chamava o médico clínico e o médico cirurgião. Era uma tese dela. E ela chamava os alunos de medicina para participar de entrevistas. E eu não sei por que me chamaram, né, para essa entrevista. E essa colega, essa psicóloga, ela montou uma linha de raciocínio que categorizava que cada um servia no mundo. E muito do meu autoconhecimento veio dela. Ela me mostrando quem eu era. Legal. E a gente, sabendo que a gente vai poder escolher uma especialidade que se adeque melhor. Um perfil de paciente que se adeque ao seu atendimento. E que possa cumprir o que você deseja de vida. Entendeu? Então, assim, o autoconhecimento na medicina é uma coisa importante. Eu sirvo para isso. Hoje eu tenho certeza que eu estou no lugar que eu sirvo para estar. Perfeito, mas eu acho que nunca é tarde. Nunca. Eu acho que a gente deu essa sugestão, né, de currículo, né? Uma disciplina autoconhecimento, sei lá. Eu nem sei se já não tem essas coisas, mas pode ser que tenha. Na nossa formação com algum outro nome diferente, né, tal. Mas nunca é tarde para que as pessoas vão atrás desse autoconhecimento, se reencontrar, né, saber alguns porquês e ter algumas respostas, né, de alguma angústia que ela tenha passado, até profissionalmente falando, né. Maravilhoso. Em relação a essa parte médica, você quer colocar mais alguma coisa? Mas os alunos, a formação? Não, assim, só falar, né, eu acho que também você corrobora com isso, que é apaixonante, nós somos apaixonados pela nossa profissão, não saber fazer outra coisa, não sei você, acho que fala você da sua parte, mergulhe de cabeça quem quer fazer medicina, mergulhe de cabeça, não é fácil passar na faculdade, o Fábio é uma exceção, entrou com 16 anos, não tem nenhum problema entrar com 18, 19 anos, 20 anos, não tem nenhum problema nenhum, e é apaixonante, assim, entre de cabeça, se dedique ao máximo, faça o melhor que você possa fazer. Eu serviria para outras coisas também, eu acredito que sim. Eu sou um ser curioso, meio inquieto, assim. Acho que eu peguei isso um pouco do meu pai, era um pouco assim, sabia fazer tudo. Né? E minha mãe sempre muito trabalhadora, batalhadora, assim, então muito intensa. A gente conseguia... eu consegui congruir em mim essas 2 qualidades, a curiosidade e a intensidade. E eu conseguiria fazer outra coisa, eu acho tudo muito lindo, cara. Quando vai falar audiovisual, eu acho lindo. Fala de engenharia, eu acho lindo. E a medicina é lindo, é lindíssimo. Né? Todas as áreas, qualquer área da medicina que você pegar tem uma ciência fantástica ali. O que eu acho que o aluno tem que ter, cara, para pular as etapas da sua evolução, é a consolidação da etapa anterior. Então você está na escola, cara. Aprende os conteúdos da escola. Eles existem um porquê de eles estarem na sua grade curricular. Sim. Né? Então você está lá estudando. Eu aprendi rápido, passei de primeira, mas se você precisar de alguns anos para consolidar esse conhecimento em português, em história, em geografia, para passar numa boa faculdade, fazer uma boa universidade, para se consolidar bem a sua formação médica, aí passa numa boa residência, tenta procurar sempre os melhores lugares. Nem que isso te atrasar 1 ou 2 anos. Agora a gente vive 80, 90 anos. 1, 2 anos de atraso, não digo atraso, de aperfeiçoamento,
de aprimoramento, de consolidação, é melhor do que você ir aos trancos e barrancos. Então, se tem um conselho para dar para os alunos, é consolide-se. Não deu esse ano? Próximo ano, melhora a sua consolidação, estuda direitinho, para você estar sempre nas melhores posições. Sempre nos melhores lugares, cercado de gente, como conheci você, graças a Deus. Também tive Entendeu? o privilégio de conhecer. Exatamente. Eu digo que eu tenho muita felicidade porque eu participei desde o início. Zero. Você tava ela no treta do Eu sou uma mutreta, eu sou. Zero tijolo. Porque você sabe que eu tenho até um diploma. Verdade, Tenho. Do ECEM. De um ECEM. Do ECEM, você foi no ECEM. Eu fui no ECEM. Ninguém precisa saber. Mas aqui, ó. Bom, vamos lá. Tá uma delícia o papo. Você foi no ECEM de Natal? Fui. Foi demais. Né? Foi demais. Foi sensacional. Foi a Patrícia que organizou tudo. Foi uma baita presidente do centro acadêmico. Foi mesmo. Foi mesmo, cara. 1997. No terceiro ano. Faz tempo, né? Sim. Ai, que legal. Parece que foi ontem. Foi, mas uma lembrança deliciosa. O que eu queria te perguntar? Então, agora sim, né? A gente partindo... Não sei se tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui em relação a isso que a gente está conversando, mas a gente partindo para um segundo momento da conversa, a gente vai desconstruir Fábio Crescentini, médico, que não vai ser mais médico, agora vai ser a pessoa Fábio. O que o Fábio gosta nas horas de lazer, né? Se ele passeia, para onde ele gosta de ir, que tipo de coisa que ele gosta de fazer. Então, assim, gosta de ler? Gosto. Um livro que você indicaria? Um livro? Vou indicar um livro. Vou indicar 2, vai. Bora. Vou falar um na medicina. Não pode. Claro. Tem um livro que eu li recentemente, foi até minha esposa que deu um livro assim bonito, chama Medicina dos Horrores. Na verdade, não tem nada muito horroroso lá, mas tem livros com histórias mais horrorosas que ali. É a história de Lister. Você leu esse livro? Não. Ele é muito bom. É como Lister é quem bolou a asepsia em cirurgia. Ele descobriu que havia infecção. Ele não entendia muito bem, mas sabia que tinha que ter uns ritos para a infecção não se desenvolver no sítio cirúrgico. E como ele foi marginalizado por trazer essa ideia. Ou seja, como o ser humano é conservador e reacionário a ideias novas. Desde sempre, né? E o cara simplesmente mudou o rumo do trato cirúrgico. Né? Esse livro é muito legal, chama Medicina dos Horrores. Todo mundo que estuda medicina tem que ler esse livro. É uma indicação para os estudantes aí. Mas serve para a população em geral, não é um livro técnico, é um livro... Ele é romanceado, ele é um livro bem fácil de ler. E um livro geral, cara, tem um livro que eu li há muitos anos, chama O Ócio Criativo. Chama Domenico Di Maso. É um filósofo italiano. E o que eu gostei muito desse livro é que ele remete à sociedade nesse ócio criativo, onde não há diferença entre aprender a trabalhar e se divertir. Não é que não há diferença, não existe diferença temporal sobre isso. Você não deve separar esses ambientes. Entendi. Onde você aprende, onde você trabalha, onde você se diverte, não necessariamente precisam ser momentos opostos. E isso ele faz uma correlação com a vida do artesão, por exemplo, na Idade Média. O cara trabalhava em casa, vivia com a família, produzia ali, se divertia ali, enfim. E o médico tem essa vida, cara. A gente trabalha, a gente se diverte, porque gosta do que faz, e a gente aprende todo dia. Entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente conseguir, todo mundo que tiver uma atividade profissional onde você viva o ócio criativo, tá resolvido sua vida. Sensacional. Esse livro, pra mim, ele é transformador. Depois que eu li, eu falei, putz. Que legal, né? Você vai indicar algum, amor? Vou. Não vai perder a cor. Eu vou pular de novo hoje. Eu tô eu acho que fase, também falando... Li muito Geração Ansiosa, fiquei meio... Falando sobre medicina também, eu li 2 livros durante... Não, 2 livros. Mais 2 livros, mas assim, 2 livros bem marcantes na faculdade. Que foi o Físico. Eu ia citar esse, mas... O Físico foi demais. Inesquecível. Quero que a minha filha comece a ler esse livro aí. Ela vai adorar. Noam Gordon, né? Noam Gordon. É o livro, a tradução, né? O título é The Physician, né? Traduzido como Físico. E o
O Século dos Cirurgiões é um livro extraordinário também. Extraordinário. Né? Esse livro da Medicina dos Horrores fala da maternidade de Viena, das freiras, parteiras, que lavavam as mãos e os médicos não, e a taxa de infecção e de mortalidade muito maior que os médicos. Nas freiras que lavavam a mão e do que os dos médicos que não lavavam a mão e dos estudantes. Né? Acho que foi do século XIX, né? Século XIX, em Viena. Muito bom. O Físico é muito legal também, esse livro que ele indicou. Porque ele conta a jornada da pessoa. E quando você lê aquilo, você entende qual o seu papel como médico no mundo, né? Da onde vem a história, quão milenar é e o que você está fazendo aqui. Eu acho esse livro muito bom também. Eu falei 2 livros, né? O outro, não vou entrar mergulhar nesse livro, mas também para mim, que sou católico, mexeu muito comigo, que é o Médico de Homens e de Almas. Esse é legal. A história de São Lucas, né? Que Lucas era 7 a 10 anos mais velho que Cristo, agora não me lembro. E a história foi meio paralela, ele nunca conseguiu cruzar com Cristo, né? Só depois, pós-ressurreição, que conversou com Maria. E ele também queria ser médico, então, e ele virou médico, então foi bem... Esse livro é extraordinário. Também marcou para você. Marcou. E aí, quando você está nas horas livres, o que você costuma fazer? Você vai ao cinema? Eu adoro filme. Teatro? Filme eu adoro. Teatro eu não gosto muito, mas filme eu gosto. Por exemplo, você prefere assistir filme no cinema ou em casa, no streaming? Se pudesse escolher, no cinema. A experiência de ir ao cinema... Só que está acabando, né? Tá, então. Os filmes, assim, em São Paulo ainda a gente encontra filmes, por exemplo, um cardápio mais recheado de filmes, né? Mas em cidades menores, em Santos, por exemplo, é difícil. E eu sempre gostei... Sempre não, mas eu aprendi a apreciar cinemas mais alternativos com o passar do tempo. E em Santos fica difícil, então eu preciso recorrer muito a streamings, a plataformas. Mas o cinema não tem nada que tem nada. E aí tem algum filme ou série que você assistiu recentemente ou não e gostaria também de falar? Olha, assim, teve um filme que eu assisti, que é um filme... Vou citar 2 também. Um na medicina, outro fora. Ok. Um filme assim que me marcou muito, um filme que chama Um Médico Alemão. Só isso, Um Médico Alemão. O nome é Um Médico Alemão. Eu não sei o diretor, mas é um filme argentino. E conta a passagem do Mengele. O Mengele era um médico nazista, lá na Argentina. E o que é interessante é que ele vai para a Patagônia. E nesse momento que ele passa na Patagônia lá, ele começa a praticar medicina. Ele era médico, né? Mas todo mundo hoje conhece bem a fama do cidadão. A ética não era o forte da pessoa. Só que ele começou a trazer resultados, alguns. Ele tratava as pessoas, assim, tinha uma menina baixinha, ele deu um hormônio de cavalo, a menina cresceu. Interessante e tal. E começou a ter as experimentações dele em os seres humanos, completamente antiético, mas trazendo resultado, a população começou a aderir. A gostar dele como médico. E isso hoje, quando eu faço um paralelo, eu vejo que tem muita gente trabalhando com uma coisa bem parecida. Né? Uma medicina, assim, talvez pouco balizada em evidência. Uma medicina muito conceitual, estética, muito conceitual, com coisas que a gente ainda não viu evidência na literatura. E esse filme mostra a barreira entre a ética e a prática. Mas deixa eu perguntar, eu não conheço o filme. É uma ficção ou não, é baseado em fatos história reais? Real. É baseado na passagem que ele passou real. Pela Argentina, tudo, é romanceado, sim, mas é baseado em histórias, coisas que aconteceram. Sabia, é um filme muito interessante. E você lembra, tem no streaming? Eu vi no cinema, tá? É um filme mais antigo, mas eu sei que tem na Apple TV. Apple TV. Tem na Apple TV. É um filme assim, para estudantes de medicina, um filme necessário. Necessário. E o outro, né? Assim, tirando da medicina, eu gosto muito de tragicomédia. Então, assim, eu acho que Kill Bill é um filme sensacional. Kill Bill nossa, eu lembro. É um filme sensacional. É um filme sensacional. Ele é caricato. Como chama mesmo? Do Tarantino. É um filme caricato. Você sabe que do Tarantino eu tenho uma lembrança, Mar? A gente indo ao cinema, namorando. Fomos assistir um Drink no Inferno. Mas esse é ruim, né? Não, mas assim, eu achando que ia ser uma comédia. Eu não tinha a menor ideia de quem era Tarantino, nada.
A gente E se aí perdeu no filme. Não foi, Mar? Nossa, pra onde foi parar o filme? Quando né? começou aquela transformação Esse filme toda. é Gente, aquele muito, bar, muito diferente. sanguinário, aquele monte de Mas cara mesmo assim, horrível. foi experiência. Não, foi... claro. Cara, uma que vez, foi. tem tempo Mas pra eu gente fiquei contar uma assustada. historinha? Vai. Uma historinha, tem tempo? Nós temos tempo. Sim. Cara, uma vez eu fui no cinema, né? Eu comecei a ver esses filmes mais cult e tal. Eu fui ver um filme romeno, chamava Polícia Adjetivo. É um filme que eu até recomendo, é bom o filme. Só que era assim, cara. O filme tinha 1h50. 1h30 era um policial, a paisana, andando atrás de um adolescente. Meu Deus. Mas literalmente andando. O menino andava lá 10 quarteirões, o cara andava 10 quarteirões atrás do menino. E o menino ia lá, ele ia atrás do menino. Então era 1h30 de um tédio absurdo. Meu Deus. Todo mundo foi embora do cinema. Falamos assim, bah. Eu fiquei perseverante. No final, era um policial e o menino tava traficando drogas, que é um crime. E aí o cara foi lá pro chefe dele e falou, olha, mas acho que é só um menino, só tá vendendo os negócios. O cara, então abre o dicionário aí. Aí o cara abriu o dicionário, começou a falar uma série de palavras e o cara lia o significado, né? Só sei que em 10 minutos o cara montou um roteiro que você tinha certeza que o moleque tinha que ser preso, que era uma transgressão e que o policial não tava fazendo o trabalho dele. E ele desfechou aquele 1h30 de tédio em 10 minutos, de uma coisa tão brilhante. Nossa. Falei, por que me fez sofrer tanto? Não é? Porque era necessário Sim. passar por aqui. Então o cinema tem isso, né? Tem, é muito legal. Eu acho o cinema uma coisa incrível. O filme. Fala você não vai falar nada? Você não... Então, eu tô numa fase que eu tô fazendo umas outras coisas que estão me Então tirando tá bom. tempo. Tomando tempo. Estão. Eu não posso contar, ainda é um segredo, mas... Mas, então, eu vou falar um que eu assisti com as minhas filhas, né? Foi lançado agora, né? Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que é a história do pai do Marcelo Rubens Paiva. E aí eu falei com minhas filhas, vamos assistir Central do Brasil? Puta, esse filme é muito bom. Nós Aí a gente novamente. assistiu de novo, né? É um filme que hoje não tem sentido nenhum, uma pessoa que escreve cartas, né? Mas depende. Não, mas assim, eu acho poético, romântico. E o filme é lindo, o filme é lindo, o filme é entendi, lindo. porque às vezes a pessoa Fernanda não sabe... Torres dá um show. Um show. Então, assim, e tá acessível, acho que tá na Netflix até. acho que foi, né? Se não me engano. Ou na Prime Video, Ou não sei. Mas assim, poxa, quem não assistiu esse filme, a galera jovem que tá assistindo a gente, É lindo esse filme é de demais. 98, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, a Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz. Sim. Então, não Fernanda ganhei. Montenegro. Eu falei que Fernanda falou é Fernanda filha dela, né? Mas a filha é boa atriz também. Também. Né? Excelente e se também. bobear, vai ser que indicada. está agora nesse novo, Então, né? assim, pessoal, assista esse filme é lindo. Lindo. Era uma época boa do cinema brasileiro. Nossa, não, tinha um filme bom. maravilhosa. Não, assim, pra não dizer que eu não assisti ontem um meio paralelamente. O Iluminado. Marcelo leu o livro e falou, agora vamos assistir o filme O Iluminado? Jesus. Mas o livro é o The Shining do É? Stephen King? Sim. O livro é muito bom, hein? Não, o livro eu não O li. filme ele eu não leu, vi. disse- O filme é o antigo, Então, com- Sim, com- com o Jack com Nixon. Ah, é bom? Esse filme é bom, Eu cara. assisti. Que Stephen King detestou. É o filme. que pra mim tá muito fresco. Eu acabei de ler o livro e acabei de ver o filme, né? Fiz essa sequência. As 3 principais personagens do livro, que é o Jack Nixon, o Overlood, que é o hotel, e o Hallerman, que é o cozinheiro, tem desfechos completamente diferentes do que o livro. Cara, mas não é necessário ser igual, cara. Isso que eu Mas acho que assim, eu acho que é por né, isso que ele ficou ele não meio gostou. bravo, Pode ser que ele não tenha gostado da Porque licença mudou- poética do mudou, diretor, né? Exatamente, enfim. Mas assim, foi legal a experiência. É legal ver um filme antigo, né? Eu gosto. Ah, eu amo filme antigo. E aí, né, música. A gente ama falar de música. Porque música transforma, né? Música te leva até um momento da sua vida. Música muda o seu humor. Música é demais. Então, uma música que pra você representa, que a gente depois vai alimentar a nossa playlist com a sua música pra registrar a sua participação no Pode Tudo. Legal. Olha, Tem que anotar música, você sabe que música é uma coisa que ajuda até você a aprender, né? Tem estudos que se você tiver um estímulo sonoro ou visual em paralelo ao seu estudo, você grava melhor. É verdade. Né? Então, assim, música faz parte da nossa vida, né? Eu vim pra cá ouvindo música. Mudou o ambiente, mudou o astral, mudou tudo. Claro. Tava trânsito, mas tava tudo bem. Uhum. Né? Tava tocando música. Né? Então, assim, música, cara, eu sempre fui muito do rock, né, cara? Sempre gostei muito de rock. Muito, 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 muito de rock.
E aí, eu vou citar uma música que eu vi hoje de manhã. Fui numa apresentação da minha filha e teve um menino que tirou um violino. O menino tem 10 anos, Que cara. graça. Ele tirou um violino e tocou. Eu ia citar outra música, mas eu vou citar essa. David Bowie, Starman. Um menino de 10 anos tocando o Starman, eu falei, é essa música que tem que estar lá na lista. Porque legal. é isso aí. Legal. Né? Não, mas só por curiosidade, qual que seria a outra? Master of Puppets, do Metallica. Ok, Metallica. Vai as duas. Pode pôr as duas, então. A gente põe. Você, amor. Eu fui recentemente no show do Paul McCartney com meu pai. Fui em 2014, fui agora em 2024, 10 anos depois. Então, eu tô 10 anos mais velho, meu pai tá 10 anos mais velho, e o Paul também tá 10 anos. Que bom que o tempo passa pra todo mundo igual. Cara, Let It Be, pra mim, é uma música extraordinária. É forte, é uma música forte. Let It Be, ele cantando essa música, foi demais, assim, deu uma chorada ouvindo ele cantar. Que legal. Então, vou citar Paul McCartney. Paul McCartney não, Beatles, né? Beatles, Mas claro. A minha filha falou, não, pai, porque eu já sabia que a pergunta eu falei em casa, né? Minha filha, do Bruno Mars, pai. Eu falei, não, Bruno Mars não, Bruninho não, eu já tô cheio do Bruninho. Ela foi no show. Eu também fui. Foi legal. As crianças amaram, tá bom pra mim. Nós amamos. Quando o Bruninho voltar, a gente vai novamente, porque ele já falou, Brasil... o cara tem que já pagar IPTU aqui, né? Tanto tempo que ele tá no, ele tá no ama, imposto né? de renda. Vai imposto de renda, o cara tá 3 meses aqui, pô. Eu vou indicar uma música que Queen, Ah, é bonito também. amo, que é o Don't Stop Me Now. Legal. Por quê? Porque ela foi eleita a música mais feliz, né? Sabia disso? Não sabia disso, Foi não. feita uma pesquisa com 2.000 pessoas e essas 2.000 pessoas indicaram essa música, quando eu falei que música transforma e tal, né? E elas disseram, não, essa música me faz bem. É a mais citada como música feliz? Então ela tem ela foi eleita a música mais feliz da história. Olha isso. Que coisa louca, né? Ela é muito legal. E a letra dela é um empoderamento demais, surreal. Então eu trago essa música para dar um desfecho aqui, para dizer que vocês médicos são demais, que eu os admiro e que eu desejo que os estudantes de medicina estudem mesmo, porque se esse for o sonho, vão atrás, porque vocês vão realizar, mas queiram ser bons naquilo que fazem. Olhe no olho do seu paciente e queira ser o melhor. É isso. É isso aí. O céu é o limite. Acabamos. Obrigada, Fábio. Adorei. Amei. Foi ótimo. Ai, que bom. Foi Gostei bem, sensacional. gostei muito. É bom falar com vocês. Muito ótimo.